Nesta semana, vamos ver como a missão de Deus se aplica aos necessitados, aqueles que estão necessitados, as diversas necessidades. Como que os cristãos devem atuar com aqueles que estão em necessidades. Nós vivemos, irmãos, num mundo de pessoas com necessidades. Tem aqui algumas palavras que eu quero falar com os irmãos, ver com os irmãos, só para você perceber a quantidade de necessidade do nosso país. São palavras que estão nos jornais, estão nos noticiários. Linha de pobreza, déficit habitacional, insegurança alimentar, renda família, renda mínima, Bolsa Família, Bom Prato, Desenrola, Vale Gás, inadimplentes. Dentre essas palavras, irmãos, estão muitos programas do governo, políticas do governo, para procurar resolver de alguma forma as necessidades financeiras das pessoas. Muitos estão com necessidades financeiras. No Brasil, 22 milhões de pessoas estão com segurança alimentar. O que é isso, insegurança alimentar, irmãos? É não ter certeza que você vai ter a próxima refeição. Há um déficit habitacional de 6 milhões de habitações. Para resolver a questão habitacional no Brasil, precisariam 6 milhões de habitações populares, e que deveriam ser praticamente dadas aos seus usuários. Mas não são só necessidades financeiras, essas quem sabe as que aparecem mais, mas há também necessidades físicas. Quantas pessoas estão doentes e não conseguem ser atendidas na rede pública? Quantas morrem nas portas dos prontos-socorros porque não são atendidas? Há necessidades emocionais. Vi uma estatística que diz que quase 12% dos brasileiros sofrem de depressão. Há ainda as necessidades sociais. Pessoas que são excluídas, ou são excluídas por seu gênero, ou são excluídas por sua raça, sua etnia, ou são excluídas por sua religião, e dessa forma se tornam necessitados. Nós vivemos num país de necessitados, mas isso não é um privilégio brasileiro, não, irmãos. Eu tenho visto noticiários, você também tem visto, os Estados Unidos, que é a maior economia, há pessoas que estão saqueando supermercados, há pessoas que estão saqueando lojas, outros são excluídos socialmente. É um mundo de necessitados. Mas como é que o cristão deve viver nesse mundo? Como nós devemos nos comportar nesse mundo com tantas necessidades? É provável, e eu penso que você que está me ouvindo não tem grandes necessidades. Quem sabe algumas, mas não esse conjunto de necessidades que tem afligido o povo em geral. Como é que nós devemos viver? A lição dessa semana vai mostrar como Jesus fazia. Como faziam as pessoas para ajudar as outras pessoas no tempo de Jesus. Nós vamos ver a cura do paralítico de Cafarnaum. Como é que foi isso? Como é que os amigos ajudaram para que ele pudesse chegar a Jesus? Mas vamos ver, irmãos, e principalmente o Senhor Jesus, lá falando em Mateus 25, de 31 a 46, sobre o julgamento. Como é que vai ser atribuído às pessoas o galardão ou a pena, segundo aquilo que fizeram para com os necessitados? A separação das ovelhas e dos bodes. Como é que as pessoas trataram os que têm fome e sede, os que se encontram nus, os estrangeiros, os encarcerados e os doentes? Vamos ver isso na nossa lição. O título da nossa lição é A Missão em Favor dos Necessitados. E o verso áureo está nesse texto que eu citei agora há pouco, de Mateus 25, 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Quem são esses pequeninos irmãos? Esses pequeninos irmãos são os necessitados, os vulneráveis na nossa sociedade, os vulneráveis no nosso bairro, os vulneráveis próximos da nossa casa, os vulneráveis que devem ser atendidos pela igreja e que devem ser atendidos também por cada um de nós. Veja o texto da nossa lição. Às vezes Deus usa os outros para nos ajudar.
ou nos usa para ajudar os outros. Esse trabalho pode ser desafiador, mas traz grandes recompensas. Ao ajudar os outros, atuamos segundo o ministério do Senhor Jesus. Às vezes, é fácil saber quem está precisando de ajuda. Outras vezes é difícil. Seja qual for a situação, nós somos chamados para ser ajudantes de Deus para todos os que necessitam, independentemente da sua origem. A lição dessa semana mostra que Deus tem um plano para alcançar aqueles que estão passando por diferentes necessidades. Essas necessidades podem ser físicas, emocionais, financeiras ou sociais. Alguns podem ser excluídos da sua comunidade ou família. Seja quais forem as necessidades, devemos estar prontos para fazer o que pudermos para minorar essas necessidades. Ah, mas eu não vou conseguir resolver os problemas do mundo. Não vamos mesmo, irmãos. Não vamos resolver os problemas. Não vamos resolver os problemas de todos os necessitados do nosso país. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Se nós atuarmos ajudando um, outro, uma família, nós estamos fazendo a nossa parte. O Senhor Jesus não diz que nós temos que resolver o problema social, o problema financeiro, mas nós podemos ajudar com empatia aqueles que necessitam. Sejam quais forem as necessidades, devemos estar prontos para satisfazer o que pudermos a fim de ajudar. Essa é uma parte central do que significa ser cristão. Veja, irmãos, uma parte central do que significa ser cristão é ajudar aos outros. A missão deve incluir esse amor ao próximo na prática. O amor ao próximo não é um discurso, não é uma tese. O amor ao próximo deve ser uma prática de vida, uma prática social, um comportamento físico, um comportamento material, mas que expressa uma condição espiritual. Estarmos fazendo porque o Senhor Jesus disse que é para fazermos, ajudar e atender aos necessitados. Vamos orar. Bom Pai que está no céu, nós te agradecemos pela vida, pela saúde e porque mais essa semana temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, para encontrar nela como devemos melhor atender àqueles que estão necessitados. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Abençoa os necessitados. Abençoa aqueles que estão carentes, que estão emocionalmente carentes, espiritualmente carentes, aqueles que estão fisicamente complicados, financeiramente complicados. Abençoa os inadimplentes. Abençoa todos aqueles que necessitam da Tua ajuda. E que nós possamos fazer a nossa parte, possamos honrar a missão que o Senhor deu a cada um de nós, que é, entre elas, também ajudar os necessitados. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, temos um bom estudo pela frente. Como ajudar os necessitados? Eu quero muito que você e eu aprendamos um pouco mais qual a melhor maneira de ajudarmos aos necessitados. Como devemos ajudar os necessitados? Com que finalidade devemos ajudá-los? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma feliz semana.